Vamos receber o missionário Francisco, que está trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Noite de adoração, noite de glória. Essa noite Deus quer falar aos nossos corações. Algo bem prático, algo bem simples. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, por favor. Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Amém. Quem já encontrou diz amém. Glória a Deus. Quem não tem Bíblia pode acompanhar. O irmão já colocou ali. Diz assim a palavra do Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Amém. Podemos repetir todos juntos? 1, 2 e 3, já. Mais uma vez. Mais outra vez. Amém. Feche os seus olhos, por gentileza. Bendito és tu, Criador do universo. Adonai, Elohim. Exaltamos o teu nome porque tu és santo. Nos congregamos nessa noite porque tu és Deus, único e incomparável, único e verdadeiro, na qual, ó Deus, toda a terra está cheia da sua glória. Nessa noite nos colocamos diante da tua presença, papai, para te ouvir mais uma vez. Não queremos sair daqui da maneira que nós entramos, Pai querido. Fale com nossos corações. Fale a nós com poder e autoridade. Pois tu és o nosso Pai, a quem nós amamos. Te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Obrigado. Deus é bom. Como diz sempre os pregadores e às vezes os levitas, às vezes eles falam, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Aí você começa a entender o quanto nós compreendemos a bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Queridos, o livro que nós acabamos de ler, o livro de Lucas, o primeiro capítulo do livro de Marcos. Esse texto, a partir do versículo 26, na verdade a partir do versículo 1, vem a história meio ligada ali, fala do sacerdote Zacarias que estava no templo, aí depois o mesmo anjo que fala com o sacerdote Zacarias no templo é o mesmo que vai, essa conversa é uma conversa do anjo Gabriel com Maria, a mãe de Jesus. Maria era desposada de José. E um dia desses aparece o anjo e diz para ela que ela estaria grávida. Ela iria conceber um filho. E esse filho se chamaria Jesus Cristo. Emanuel, o Deus conosco. Ele que virá para salvar o seu povo. E essa história, ela traz alguns princípios e algumas lições para nossas vidas hoje, muito séria, muito profunda. Essa conversa é de uma mulher desposada, era noiva de um outro homem, e aparece um anjo, diz para ela que ela vai ficar grávida.
E essa mulher, ela era pura, ela ainda não tinha conhecido homem nenhum, era virgem. E todos nós sabemos que ela fica e faz uma pergunta para o anjo: mas como assim? Eu que não conheço nenhum homem. Essa conversa está mesmo no livro de Lucas. Como assim eu não conheço nenhum homem? Como que isso vai acontecer? E o anjo explica para ela. Ele fala: não temas, não temas, não temas. Não temas, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Antes de nós começarmos a falar aqui sobre esse tema, sobre esse texto, eu queria primeiro falar desse Deus. Eu queria, na minha limitação, segundo as Escrituras, mostrar quem é esse Deus. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo na qual existem vários deuses. E a própria Bíblia fala que existem vários deuses. O povo de Israel, quando saiu do Egito, no Egito existia vários deuses. Quando ele fica no deserto, ele, com aquele conhecimento dos deuses de outras nações, eles fazem um bezerro para adorar. E na Bíblia inteira nós vimos que existiu e até hoje existem vários deuses. Só para dar um exemplo, na Índia tem vários deuses, tem guru que são adorados, o gado, a vaca é adorada, é como um deus. Então, nós temos que definir o Deus que nós servimos. Na verdade, definir não, tentar explicar segundo as Escrituras. Uma coisa que eu aprendi sobre Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus único, é que muitas das vezes até nós pregadores tentamos falar algumas coisas sobre Deus, de que a Bíblia é de Deus, a Bíblia foi, muitas das vezes ouvimos pregadores a falarem que a Bíblia foi escrito para mostrar que Deus é Deus. Que Deus é mais um Deus. Eu já ouvi alguém falar isso. Mas na verdade a Bíblia foi escrita para testificar no mundo inteiro que somente o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Não existe um outro Deus, senão o Deus de Israel, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra. Vamos tentar explicar. Deus, quem é Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, primeira coisa que devemos saber sobre Deus é que Deus é o Criador. Podem existir vários outros deuses, podem existir outros deuses, Buda, Confúcio, Alá, mas só existe um Deus que criou os céus e a terra, e o seu nome é Adonai. Só existe um. Deus é o Criador. Segundo, Deus é Pai. João capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz que a todos quanto receberam o Messias, o Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus, como Pai, Ele nos protege. Deus, como Pai, Ele nos sustenta. Pergunta para uma criança o que significa um pai para ele. Você que tem filho, pergunta para o teu filho o que significa o papai e a mamãe para ti. Ele vai dizer: é minha segurança, é minha proteção, é minha vida, não sou nada sem meu pai. Para uma criança, o pai significa o seu mundo, o seu porto seguro. E para nós teria o mesmo sentido.
Deus como Pai, para todo ser humano seria, ou para aqueles que creem em Cristo, para a igreja, Deus seria o seu porto seguro, a sua segurança, a sua proteção. Deus é a nossa vida. Segundo, terceiro, quem é Deus? Deus é dono de tudo. Salmos capítulo 15, versículo 1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O céu é de Deus, a terra é de Deus, o mar é de Deus, as plantas são de Deus, o homem é de Deus. Isaías vai dizer assim: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, cada cantinho do mundo existe um selo de Deus. Cada criação, cada situação, cada cantinho do mundo existe Deus. Essa história de que a teoria da evolução, o Big Bang, o mundo veio do Big Bang, até hoje é uma conversa para boi dormir. Porque até os cientistas já estão a descobrir que não é bem assim não. Não é bem assim não. Os cientistas estão a descobrir que é tanta perfeição na criação que não pode. Existe alguém superior que criou. Os cientistas estão a descobrir, não. Seria muita coincidência. Seria muita coincidência. Primeiro motivo que destrói a teoria da evolução é que nenhuma explosão constrói. Quem tem botijão de gás em casa? Já vimos explosão de botijão, né? Dá um bing bang. Constrói alguma coisa. Um tsunami constrói alguma coisa. Uma explosão constrói alguma coisa. Não. Explosão nenhuma constrói alguma coisa. Os cientistas estão a descobrir, não, seria um caos. A distância do Sol para a Terra, para o planeta Terra, foi tão bem definido que se o Sol tivesse 1/1000 de segundo mais distante, a Terra não poderia se viver. Por causa do frio, morreríamos. E se o Sol tivesse 1/1000 de segundo antes, ninguém resistiria por causa do calor. Nós íamos todos morrer. Então, só existe uma teoria e que não é teoria. Só existe uma verdade verdadeira e absoluta de que Deus criou os céus e a terra e tudo no seu devido tempo e tudo no seu devido lugar. Então essa coisa de Big Bang fica para trás, porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Deus é o Criador e ponto final. Podem os homens se levantar contra? Não tem como. O ateísmo não aniquila a existência de Deus. Quem não crê no Deus de Israel, isso não significa que Deus para de existir, gente. Deus é Deus e Ele é tão grande que Ele não vai combater com o homem, porque Ele é o Criador. Esse é o nosso Deus. Outro ponto, quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Missionário Francisco, o que significa isso? Todo-Poderoso, escuta aqui, ó. Toda uma nação tem um presidente, certo? Chapecó tem um prefeito. Santa Catarina tem um governador. O presidente do Brasil, ele não tem todo o poder, ele tem um poder limitado apenas no Brasil. O governador de Santa Catarina, ele não tem poder em todo o Brasil, ele só tem poder em Santa Catarina.
O prefeito de Chapecó, ele não tem poder em Santa Catarina, só tem poder em Chapecó. A sua jurisdição termina em cada centímetro aonde termina Chapecó. Por isso é que cada cidade é soberana aqui no Brasil. Cada prefeito, ele manda e comanda. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Isso significa que o poder de Deus não tem limitação. Ele manda nos céus, Ele manda na terra, Ele manda na tua e na minha vida. Ele é o Todo-Poderoso. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode atrapalhar o poder de Deus. Eu não me lembro quem é o profeta, mas acho que é o Isaías. Ele diz assim, as palavras de Deus, quando é liberada, ela nunca volta sem que tenha feito o propósito na qual foi falado. Ou seja, se os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, não pode ser impedido. Imagina aquilo que Ele decreta sobre a sua vida. Imagina aquilo que Ele libera sobre a sua igreja. Imagina aquilo que Ele libera sobre os seus servos. Imagina aquilo que Ele libera sobre uma nação. Nada pode impedir o agir do Deus Todo-Poderoso. Nada. Absolutamente nada. Deus não tem poder limitado. O poder de Deus é ilimitado. Ele estando no céu, pastor Carlinho, Ele consegue falar ao teu coração. Ele estando no céu, Ele consegue quebrar grilhões. Ele estando no céu, Ele consegue agir e curar um câncer e dar vitória à sua igreja. Ele estando no céu, Ele consegue fazer tudo, porque Ele domina no céu, Ele domina na terra, Ele domina nos homens, Ele domina nas águas, Ele domina nos mares, nos oceanos. Ele é o Todo-Poderoso e ponto final. É esse Deus que nós estamos a falar aqui. E eu entro na mensagem agora. Se Deus é todo-poderoso, então já está explicado. Para Deus, nada é impossível. Não importa o tipo de problema que você tem na sua vida. Seja familiar, seja profissional, seja acadêmico, seja na amizade, seja no rol dos amigos, não importa, para Deus nada é impossível. Missionário, a minha enfermidade, missionário, o meu filho, missionário, a minha esposa, missionário, o meu pai, não importa. Quando você se dobra diante do Todo-Poderoso, joelho dobrado significa vitória. Para quando você se levanta do joelho dobrado, dependência de Deus. Quando você ora, quando você chora, quando você clama, aquele que clama é respondido. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á, porque o Todo-Poderoso, nada pode impedir o agir de Deus na vida de um crente que clama e ora. Nada. Escuta aqui um detalhe. Quando alguém te fala, te dá uma notícia, nós como servos de Deus, pastores, missionários, presbíteros, quando nós te falamos alguma coisa, ainda você fica assim na dúvida, né? Porque estamos na terra, né? Isso é muito normal. Às vezes nós mesmos nos tornamos incrédulos aqui na terra, é normal. Quando alguém te fala, te dá um recado, uma pessoa, se você não conhecer bem aquela pessoa, você vai estar com o pé atrás de acreditar no que ele falou, verdade ou não? Nós somos assim, somos seres humanos, isso é verdade. Aí o pastor vem, prega, o missionário vem, prega, e você vai ter dificuldade. Falou, Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus pode fazer, Deus pode entrar. Você crê, mas ainda fica... Queridos, olha aqui, ó. Detalhe. Quem fala para Maria não é um pastor. Quem fala para Maria não é um apóstolo. Não é um missionário, não é um presbítero, não é um diácono. É um anjo. Quem é um anjo? Deixa eu te explicar aqui por uma simples palavra. Anjo são seres mais santos do que o homem.
O salmista fala, fizeste dos menores do que os anjos. Então os anjos estão diante de Deus, e a santidade de Deus não. São santos anjos que estão toda hora e minuto na presença de Deus. Você lembra lá de Gênesis, quando Jacó teve aquela visão, aquele sonho, e que viu uma escada que os anjos do Senhor desciam e subiam. Subiam para quê? Na presença de Deus. Então, os anjos estão na presença de Deus. Então, eles não podem mentir, como qualquer um pode mentir. E o anjo vem, e Maria querendo se justificar para todos os caminhos. Mas eu não posso, como assim? Eu não. João fala, calma, não se preocupa. Porque para Deus nada é impossível. Maria, não tem justificativa de você duvidar. Não tem justificativa. Deus é soberano. Ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, aonde. O motivo não importa se é preto, se é branco, se é azul, se é castanho, se é alto, se é grandão, se é saudável. Quando os céus decretam um milagre, Ele vai fazer. Quando o céu decreta a porta aberta, Ele vai abrir. Quando o céu decreta uma cura, Ele vai fazer. Porque nada é impossível para o nosso Deus. Nada. Bota na tua cabeça isso, querido, nada. E nós temos um problema, pastor Carlinhos, que muitas vezes nós cremos que Deus pode fazer A e B, mas o Z só tem que ser eu. Não. Deus é quem cria o alfabeto. Deus é quem cria as coisas. Ele sabe tudo. Aquilo que você nem conhece de ti mesmo, Deus sabe. A Bíblia diz que Deus sonda os corações. Deus conhece o homem. Melhor do que o teu pai, Deus conhece você. Melhor do que o teu esposo, Deus conhece você. Melhor do que os teus filhos, Deus conhece você. Melhor do que a tua esposa, Deus conhece você. Então Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que você precisa. Não é porque não está a acontecer que Deus não me ouviu. Não é porque não aconteceu do meu jeito porque não me ouviu. Escuta aqui, quem é soberano, Ele age como quer. Quem tem todo o poder, Ele faz como quer. Muitas das vezes nós ficamos incrédulos naquilo que Deus quer fazer. Porque esperamos o nosso tempo, na nossa hora, mas Deus quer fazer do seu jeito, na sua hora. Às vezes nós pensamos que Deus vai agir do jeito que eu tracei, e Ele vem, muda tudo e age do jeito que Ele quer. Então não se estresse, não chore, não saia da presença dEle. Não está acontecendo do teu jeito, mas se você dobrou o joelho e clamou, tenha certeza que o Deus do impossível vai entrar na hora certa. A minha incredulidade não impede a existência de Deus. Aí eu deixei de crer em Deus. Não significa nada para Deus isso. Tantos homens na terra duvidam dele, eles declaram, não existe. Mas Ele continua a existir. Ele é Deus. Ele é soberano. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e Deus quer fazer do seu jeito. Às vezes nós traçamos tudo bonitinho, vai acontecer assim, assim. Aí vamos diante da presença de Deus e falamos, é assim, é assim. Deus olha e fala, é assim não. É assim não. É assim não. É assim não. E Deus olha para ti e fala, dependa de mim. Deixa que eu faça do meu jeito, que é melhor. Eu conheço você vai se arrebentar. Calma um pouquinho. Calma um pouquinho. Que eu sei o que você precisa. Deus como pai. E tem pai aqui, ó. Ele não nos dá, muitas das vezes, o que nós queremos. Mas todas as vezes, Ele faz o que nós precisamos, necessitamos. O teu filhinho lá em casa, deixa eu dar uma ilustração aqui. O teu filhinho lá em casa. Você sabe que o teu filhinho é responsabilidade, né? Ter filho é responsabilidade. Eu tenho uma filha lá, está lá atrás. Precisa de tudo.
Precisa de tudo. E o pai sempre sabe o que é necessidade para o filho. Aí você leva o filhinho no mercado de 5, 6 anos, ele quer pirulito, ele quer um bonequinho, ele quer bola, mas você sabe que ele precisa do quê? Ele precisa comer. Ele precisa comer. Ele te pede de tudo, ele fica que nem... Pai, uma bola aqui, pai, um brinquedinho aqui, pai. Ele quer tudo que vem na loja, mas você vai na loja e fala, não, filho, você precisa de... O brinquedinho é o que ele quer, mas o que ele precisa é de alimento. Escuta aqui. Nada para Deus é impossível. Só que muitas das vezes você pede uma porta aberta, mas talvez você precisa de amar mais o próximo. Muitas das vezes você pede um milagre externo, mas Deus olha para você. Você precisa de um milagre interno, mudar o teu caráter, a tua personalidade. Talvez você precise aprender a perdoar mais. Talvez você precisa praticar mais o amor ao próximo, fazer o bem, sabe? E nós queremos do nosso jeito. Aí é que nem o piazinho vai na loja e quer tudo. E o pai fala, não, você precisa de sustento. Estamos nos tempos das aulinhas agora, né? Você vai na loja e fala que não, você precisa de material escolar. Por quê? É a necessidade no momento. Aí nós agimos que nem um piazinho. Deus me dá aquilo, Deus me dá isso. Eu entro em campanha, eu faço campanha. E às vezes quando Deus não faz, nós pensamos que Deus não sabe fazer. Na nossa mente limitada, nós pensamos que Deus não pode fazer. Não. Nada para Deus é impossível. Muitas das vezes você ora para que Deus te dê amor. Mas sabe o que Deus vai fazer? Deus vai trazer gente na tua casa para você amar. Não é uma mágica. Ah, Senhor, me ensina a ser misericordioso. Quer ser misericordioso? Beleza. Na tua casa só vem mendigo. Nunca deu conta, pastor? Por quê? Nós pensamos que Deus age como um mágico. Não. Deus quer que a gente exercite as coisas. Ah, Deus dá um carro zero. Mas Deus olha para você. Você nem cuida o que tem ainda. Porque muitas das vezes nós queremos algo, mas nós não valorizamos o que já temos. Muitas das vezes nós oramos e pedimos o que queremos e deixamos de agradecer o que Deus já nos deu. Você tem uma família linda, você não anda de a pé, você tem um emprego. É claro que um filho quer sempre algo bonito, algo lindo. Amém? Busque a Deus, ore a Deus. Mas nunca se esqueça de valorizar o que Deus já te deu. Nunca esqueça de agradecer pelo que você já tem. Por quê? Olha o mistério. Porque quando eu agradeço o que já tenho, Deus, Ele ouve como se eu tivesse a falar, Deus, faça mais. Quando eu sou grato e valorizo o que Deus já me deu, pastor Carlinho, Deus olha o meu coração e fala, Ele merece. Por quê, missionário? Porque um coração grato alegra o coração de Deus. Quando você agradece pelo que Deus já fez, quando você valoriza o que Deus já te deu, é automático. Deus olha e fala, eu vi na terra e sondei o coração da minha serva, do meu filho, agradecendo o que eu já fiz. E quem agradece pelo que eu já fiz, terá o que me pede. E um dos maiores segredos na vida de todo cristão, querido, é esse. Quando está difícil. Quando está difícil, a gente chora. Quando está difícil, a gente até para de orar. Quando está difícil, às vezes blasfemamos contra Deus. Deixa eu te passar um segredo aqui, ó. Não existe o melhor momento para você adorar. Não existe o melhor momento para você estar na presença de Deus, na casa de Deus, senão quando tudo parece difícil. O inimigo vem e coloca dúvida nos nossos corações. O inimigo vem e faz
de tudo para a gente deixar de acreditar que Deus faz alguma coisa. E o anjo vem e diz para você nesta noite: nada é impossível para Deus, nada está no definido, nada é nada. Então tudo é possível para aquele que crê. Então quando está difícil, é uma luzinha vermelha dizendo assim: adora, busca o Senhor, adora. Por quê, missionário? Porque quando nas dificuldades você adora, você serve a Deus. Aleluia. É como se você tivesse a dizer: Senhor, eu não entendo muita coisa. Eu peço e faço bem, eu dou dízimo, dou oferta, eu entro em campanha, mas parece que tudo está difícil. E o Senhor olha para você chorando, clamando no momento difícil, mas sem dizer nenhuma palavra de blasfema, sem duvidar, na luta, na tribulação, quase entrando no presídio, quase sendo preso, e você está lá: Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor Todo-Poderoso olha na terra e vê esse coração de adorador no momento difícil, buscando, no momento difícil, crendo. Ele olha e fala: mas o que está acontecendo? O que está se passando? Quando na dificuldade você adora, você o mal espanta. Quando na dificuldade você adora, você está falando assim: Senhor, está difícil, mas por favor, para com esse mal, Senhor. Deixa o mal de lado, derrota o inimigo e faça o bem para mim. Quando nos momentos difíceis nós adoramos, buscamos a Deus, no nosso subconsciente a mensagem é: Senhor, tira esse mal da minha vida e faça o bem para mim. Faça o bem para mim. Por quê? Porque lá no fundo do teu coração existe uma semente chamada fé, que pode ser como um grão de mostarda. Sabe? Crente é tipo a clara de ovo. Quanto mais você bate, mais ela cresce. Nós temos que aprender que o nosso Deus é o Deus do impossível. Escuta aqui, eu já sei que muitos pregadores falam isso, eu vou ser mais um a falar. É porque quando está difícil, não é sofrimento. Quando está difícil, não é porque Deus te esqueceu. É porque Deus está a preparar você para algo grande. E eu sei, como em todas as escolas, ninguém passa de classe, passa de série, se não passar no teste. Ninguém passa de série se não ser aprovado no teste. Está difícil? Continua firme. Está difícil? Continua firme. Escuta aqui, sabe a palavra testemunho? Testemunho. Se a gente tirar a partir do N, fica o quê? Fica o quê? Na palavra testemunho, se a gente tirar a partir do N para frente, tirar o N, H e O, fica o quê? Fica até teste. E o que significa, missionário? Isso significa que antes de você vir aqui dar o testemunho, tem que ser aprovado lá em casa num teste. Antes de você vir aqui e glorificar o nome de Deus, você tem que ser aprovado no teste. Se coloca em pé, querido. O Deus do impossível. Adore quando mais está difícil, adore. Quanto mais o pau está comendo, adore. Você não está entendendo? Quem disse que é para entender? Deus não se entende. Deus se conhece e se relaciona. Deus é uma pessoa. E Ele é um Deus de relacionamento. Por isso, enquanto os homens falam mal de você, Deus está esperando a tua atitude de adoração. Enquanto os homens querem puxar o seu tapete, Deus está olhando o teu coração e vê qual vai ser a tua reação.
Porque muitas das vezes o problema não é o que os homens fazem com nós, é o que nós fizemos com o que estão fazendo com nós. Existe um segredo: Deus não se esquece de quem o busca e o adora. O Deus do impossível, Ele está disposto para entrar na sua vida hoje. Se você quiser, Deus está disposto a transformar a sua vida. Aprenda a colocar as pedras que atiram para você e fazer um alicerce, uma estrutura de segurança e proteção. Não importa o que te difamaram lá na rua, não importa a perseguição, não importa as dificuldades, aquilo que você não pode fazer, o Todo-Poderoso pode fazer. Aquilo que os homens não podem fazer, o Todo-Poderoso pode fazer. Adonai é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus do impossível.